Chegou o 1º de janeiro e você está com aquela lista quilométrica de metas para este ano e que você quer realizar ali até o fim do ano. Só que essa lista é basicamente uma repetição da lista do ano passado, que por sua vez tem muito ou a maioria das coisas da lista do ano retrasado. Então você meio que está com essa lista, pode ser uma lista realmente ali com uma folha ou pode ser uma lista mental, mas meio que você já faz aquela lista com aquele medo de mais uma vez, será que eu vou conseguir? Será que eu vou chegar até o fim do ano e vou ter realizado pelo menos 10% dessas metas? Pode ser que você pense esse tipo de coisa, assim como eu penso, assim como quase todas as pessoas. Então, hoje eu quero falar um pouco sobre como realizar finalmente essas metas, tá, para o ano e como que eu tenho feito ao longo de alguns anos e como que eu me programei e vou fazer este ano. Algumas coisas eu quero fazer diferente do que eu tenho feito nos anos anteriores, pelo simples motivo de não ter atingido as metas, e também eu quero ao longo desse ano contar como é que tá sendo, né, se tá dando certo ou não, então eu vou te dar algumas dicas de como fazer, como realizar e como que eu pretendo fazer algumas coisas que já deram certo na minha vida e que eu consegui realizar várias coisas por ter feito dessas maneiras aqui que eu vou te dar algumas dicas. Fique só mais um vídeo de como realizar as metas e que no fim das contas não é algo prático ou não vai te mostrar realmente, porque já está cheio de vídeos aqui no YouTube, em vários lugares, de como fazer. É meio igual fazer dieta, todo mundo sabe o que tem que fazer para emagrecer, que é fazer exercício físico, comer coisas saudáveis, fechar a boca, só que por que as pessoas não fazem, por que não realizam realmente isso, né? Existem alguns mecanismos que podem te ajudar e também existem outros mecanismos que te atrapalham. Então a minha primeira dica é: fuja dos inimigos da realização. Por exemplo, procrastinação, que eu creio que é o número 1 nos dias de hoje, que nos faz realmente não realizar os nossos sonhos, as nossas metas. Então, essa procrastinação tem muitos motivos, e eu quero futuramente fazer vários vídeos falando por que a gente procrastina, como vencer essa procrastinação. Eu sou uma pessoa, assim, que essencialmente, naturalmente, sou extremamente procrastinadora por causa de um desses motivos, por causa de 2 desses motivos ou mais, enfim. Mas existem mecanismos que nos ajudam. Nem sempre funcionam, mas ajuda bastante e realmente, apesar de eu ter uma tendência a ser extremamente procrastinadora, eu ainda assim consigo fazer muita coisa e consigo finalizar praticamente tudo que eu me proponho a fazer. Então, você não precisa colocar isso como um estereótipo, como se fosse a sua identidade, porque por mais que você tenha tendência a um certo hábito, seja ele um mau hábito ou um bom hábito, isso não é quem você é, isso não diz a respeito da sua identidade, isso diz a respeito de um hábito, que sim, pode acabar fazendo parte ali da sua identidade, mas isso não precisa definir você. Então, apesar, ou pode ser que você seja uma pessoa muito procrastinadora, mas você pode sim fugir disso, tá? E eu não vou aprofundar em nada dessas coisas nesse vídeo, mas eu pretendo sim fazer outros vídeos falando a respeito desses inimigos da realização e inimigos de muitas outras áreas das nossas vidas, porque afinal de contas a procrastinação ela não nos impede ou não nos dificulta apenas na realização de metas, mas ela pode nos atrapalhar em muita coisa na nossa vida. Além disso, existe o medo, que é um dos mecanismos que inclusive nos faz procrastinar, a ansiedade, que tem sido o mal do século, que tem feito com que essa geração muitas vezes caia em burnouts frequentes, em crises de ansiedade, em outros tipos de doenças que vêm a partir dessa doença psicossomática, entre aspas, né? A depressão, uma das causas que piora ou que auxilia para que a pessoa venha a ter é a ansiedade. Então existe sim aquela coisa que é normal, aquela ansiedade boa, digamos assim, aquela coisa normal, mas a maioria esmagadora das pessoas hoje em dia estão com ansiedade em níveis extremamente elevados. Isso é algo totalmente perigoso e que pode te atrapalhar, inclusive te paralisar. Assim como o medo, a ansiedade é algo que te paralisa. A procrastinação, ela geralmente te atrasa, mas a ansiedade e o medo realmente te paralisa ou às vezes te faz até regredir. Algo que, independente da sua religião, você também deve fugir é da falta de fé. Tanto a fé em Deus quanto a fé em si mesmo. Porque independente se você é uma pessoa cristã ou não, esse vídeo aqui é principalmente voltado para pessoas cristãs, mas já existem estudos científicos que falam sobre a fé, que nada mais é do que trazer à existência algo que não existe. É mais ou menos o que as pessoas chamam hoje de lei da atração ou algo do tipo. As pessoas que não são cristãs, elas geralmente explicam a fé como lei da atração ou algo assim, que é realmente trazer à existência algo que não existe e ter a convicção de coisas que ainda não aconteceram e de coisas que você ainda não enxerga. Então a fé é basicamente isso. E existe sim a fé em Deus, que é algo que nos leva até um certo ponto, só que também nós precisamos ter fé em nós mesmos. O problema é que muitas pessoas têm perdido a fé, e isso é o que vai te dar força de vontade. Já existem estudos científicos que falam que quando você não tem essa fé, você simplesmente acaba perdendo a força de vontade, acaba perdendo alguns mecanismos
necessários para a sua sobrevivência. Aquela lei do mais adaptável é o que sobrevive, que inclusive é uma lei ali do evolucionismo de Darwin. Então, você precisa se adaptar, e uma dessas adaptações é essa fé, é justamente essa fé. Agora, partindo para o lado da Bíblia, realmente trazer à existência coisas que não existem e colocar a sua confiança em Deus, ainda quando você não confia muito em si mesmo e acha que aquilo ali é super impossível para você. Existem muitas coisas que eu posso dizer que eu já realizei, que eu julgava impossíveis e que eu ainda olho e eu penso, meu Deus, só realmente com Deus eu consegui fazer isso, porque eu ainda continuo vendo que era impossível e mesmo assim eu realizei, mesmo assim eu fiz. Às vezes você pode até não acreditar em si mesmo, mas é muito importante você exercer essa fé em você mesmo e pare de ser um autossabotador, e também você exerça a fé em Deus. Em outras palavras, isso é um exercício. Exercer é fazer exercício. Cada dia que você exerce mais isso, você fica mais forte, mais resistente. A fé em si mesmo e a fé em Deus são complementos. Sempre que falta algum, quando você acredita em Deus, acredita que Ele é capaz, mas você não acredita na sua própria capacidade, ou que Deus pode te capacitar, fica capenga alguma coisa e pode ser que você deixe de fazer muitas coisas. E eu também, infelizmente, tenho muitos testemunhos, né, em relação a isso. Que eu até acredito em Deus, acredito na capacidade dele, mas eu realmente não acredito na minha, então por isso eu vou procrastinando, aquela coisa assim. Então é muito importante você exercer essas duas coisas e fugir da incredulidade. O perfeccionismo também é um baita inimigo da realização, porque é aquela coisa. Se eu não for fazer perfeito, tipo uma coisa que eu nunca fiz na minha vida, então nem faço, nem começo a fazer. Muitas vezes nós temos esse pensamento inconscientemente, então se você tem tendências a ser perfeccionista, eu te convido e te animo a realmente deixar, sabe? O feito é melhor do que o não feito perfeito, né? Tipo assim, não adianta de nada querer fazer perfeito e no fim não fazer nada. É melhor fazer meio erradinho, fazer meio mal feito, e depois você ir se aperfeiçoando. Porque afinal de contas, tudo que você começa algo novo, você não vai fazer perfeito. Talvez até algo que você já sabe fazer muito bem, você também não faça perfeito. Então, o perfeccionismo é um grande inimigo que realmente é muito importante você lutar contra ele, tá? Eu falo isso por experiência própria, tem muita coisa que, sim, eu tenho tendência a ser perfeccionista, e isso é um dos motivos que me faz ser muito procrastinadora, é aquela coisa, tá, mas e se eu não fizer bem feito? E se sair errado? E se sair assim, assado? E se não der certo? Então acaba tendo muitos e sis, e no fim a pessoa não faz nada, passa o ano inteiro e ela nem começou. A preguiça também é um grande inimigo. Eu vejo sinceramente muito mais as pessoas sendo procrastinadoras e ansiosas do que realmente preguiçosas. Pelo menos as pessoas com quem eu convivo. Sim, algumas pessoas assim têm preguiça de fazer algumas coisas. Só que eu vejo muito mais as pessoas com medo, sabe? Com medo, ansiosas, procrastinando, seja por medo, seja por insegurança, perfeccionismo, etc. Do que realmente as pessoas sendo preguiçosas. Pelo menos as pessoas com quem eu convivo. Mas eu sei que sim, isso é uma coisa que muitas pessoas têm ali dentro de si, de não querer fazer nada, não querer fazer nada por si, muito menos pelos outros. Então, é aquela coisa assim, né, que fala na Bíblia. Vai ter com a formiga, porque se você cruzar os braços e às vezes você tem tanta preguiça de não querer colocar uma comida na colher para levar a mão na boca, você simplesmente vai passar fome. Tem um versículo que eu sempre me lembro e que é exatamente assim. Quando a pessoa é preguiçosa, a pobreza, ela bate na porta sem aviso, ela chega. Eu não sei exatamente as palavras, mas eu posso procurar e deixar aqui para saber exatamente a referência também. Mas que fala isso, que quando você tem preguiça, você acaba na pobreza, acaba na miséria. Então é muito importante também fugir disso. Às vezes as pessoas confundem muito a procrastinação com a preguiça, e sinceramente eu acho que a procrastinação ela até acaba nos paralisando mais do que a preguiça, porque a preguiça, às vezes a pessoa, né, ela faz aquelas coisas meio nas costas, mas ela faz. Eu realmente acredito que uma pessoa preguiçosa, ela não é perfeccionista, porque se a pessoa é perfeccionista, ela, se fizer, ela vai querer fazer super bem feito, com diligência, ainda que sejam coisas impossíveis, mas é também importante ver, perceber na sua vida se você está procrastinando, fuja disso. Se você está sendo preguiçoso, fuja disso, por favor, né? Outra coisa também que nos impede de realizar, principalmente grandes feitos, coisas que nós consideramos grandes. E, gente, às vezes tem coisas que eu considero grande que outra pessoa não considera. Tem coisas que outra pessoa considera grande que eu não considero. Então, o grande, realizações grandes, é pra você, entendeu? É a falta de identidade e a falta de autoconhecimento. Quando você não sabe quem é, você não sabe qual é o seu propósito, sua vocação, você acaba não chegando a lugar nenhum, porque você não sabe nem que caminho seguir. Eu poderia aqui falar sobre, por exemplo, metas smart, coisa e tal, mas às vezes você está querendo coisas que é pra mostrar pros outros, ou é porque o outro fulaninho quer, ou é porque isso tem status, ou é porque alguém te disse pra fazer, e não porque realmente você deve fazer isso, porque isso é o que faz parte de você, da sua vocação, do seu propósito de vida. Eu também quero falar sobre como eu encontrei meu propósito de vida, tá na verdade muito cedo até, mas eu vejo que hoje tem se complementado mais ainda. Hoje eu vejo que tem coisas que eu jamais imaginava alguns anos atrás e que, na verdade, não está retirando tudo que eu fiz até agora, mas está complementando como se fosse peças de um quebra-cabeça que eu tô vendo cada vez mais ficar formadinho, completinho. Mas hoje eu vejo que falta ainda muitas partes que eu ainda não sei
do meu futuro, mas é possível, né? Porque é ali no processo, é ali na caminhada da nossa vida que a gente vai encontrando nosso propósito e a nossa vocação. E não tenha medo, se você nessa jornada de autoconhecimento perceber que tem coisas ali que não fazem parte de quem você é ou do que você deve fazer, não tenha medo de deixar, tá? Não tenha medo de renunciar. Eu sei o quanto é difícil, daqui a pouco você tá fazendo uma faculdade ali que você fez 3 anos da sua vida, 4 anos, e você tá vendo que não faz sentido em quem você é, na sua identidade, em quem você deve ser, algo que você odeia, sei lá. De verdade, é uma decisão muito difícil, mas às vezes pode ser muito menos, às vezes muito provavelmente vai ser menos doloroso desistir agora e realmente focar naquilo que você realmente deve fazer do que desistir daqui a uns 5, 10 anos, quando você estiver extremamente frustrado, cansado, desgastado e doente, entendeu? Então, sim, eu já deixei muitas coisas na vida, desde faculdade federal, concurso público, pedir exoneração, entre outras coisas. Já desisti de casa, tá? De casamento. Gente, eu já desisti de tanta coisa nessa vida que eu vi que não era pra ser, ou que já tinha passado o ciclo, enfim, né? Eu vou fazer um vídeo sobre cada uma dessas minhas desistências e renúncias que eu fiz na minha vida, foi muita coisa, tá? Mas eu vou dizer assim que eu não me arrependo, porque sim, eu passei por dores por causa disso, só que eu não me arrependo porque hoje eu vejo que eu estou onde eu deveria estar. E tem coisas que eu ainda estou com dificuldade de renunciar, e tem coisas que eu estou com dificuldade de acreditar, apesar de eu já ter esse autoconhecimento. Não completamente, é claro, isso é uma jornada, né, gente, de vida, não é uma coisa que do dia pro outro você sabe exatamente quem você é e tudo sobre você e coisa e tal, mas é um começo, entendeu? Você saber qual é a sua identidade, você saber pra que Deus te chamou, pra que você nasceu. E às vezes são coisas simples, assim, às vezes é o que eu sou bom, o que eu realmente gosto, o que quando eu era criança eu amava fazer. Às vezes são essas perguntas que vão responder mais do que, sei lá, perguntar pros outros ou ver o que o mercado tá bombando, coisa e tal. Foi assim que eu parei sendo professora de artes. Então, e não me arrependo, gente. Professora não é só de artes, não, né, gente? É de dança. É tipo, não é qualquer arte. É a que nem chamavam lá na minha faculdade a prima pop das artes. Mas eu não me arrependo porque eu sei que eu fiz aquilo que eu deveria fazer e Deus sempre me sustentou e estou aqui, né, vivinha para contar a história. E, em segundo lugar, eu te convido a descansar. Descanse enquanto faz. O que seria isso? Este ano, Deus me deu uma palavra para a minha pessoa, que pode não ser para você, pode ser outra palavra para você, mas pode ser a mesma, pode ser que você se identifique, mas é válido aqui falar sobre ela, que é para descansar. E eu sei que eu acabei de falar sobre preguiça, sobre procrastinação, esses negócios. E às vezes as pessoas pensam que descansar é cruzar os braços, deitar e não fazer nada. Só que eu vou dizer que é muito mais difícil descansar do que ficar ansioso. Descansar não é sinônimo de não fazer, é descansar enquanto faz. Quer dizer o quê? Mesmo numa tempestade, você pode dormir sossegado. É aquele Jesus entrou lá no barquinho, no meio da tempestade lá, que parecia que o mundo ia acabar, e ele estava dormindo tranquilamente. É isso, sabe? É descansar nas tempestades. Então, tem uma palavra que foi o que Deus me deu parecendo que é descanse, e um louvor, inclusive, né, que tem essa palavra, mas eu vou ler na Bíblia para que vocês entendam mais ou menos o que eu quero dizer. Está ali em Isaías 30:15, que fala: diz o soberano Senhor, o Santo de Israel, no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês, na quietude e na confiança está o seu vigor. Mas tem outra palavra que fala que em você ficar calmo está a salvação. Em você ficar tranquilo em Deus e descansar está a sua força. Então, isso é independente da situação, tá? E eu fiquei pensando assim, que parecia um pouco contraditório, né, ali no início do ano, ali, na verdade a gente ainda tá no início do ano, né, mais assim, do início do ano, que eu digo 31 de dezembro, 1º de janeiro, eu fiquei pensando, gente, mas parece tão contraditório com o que eu estou fazendo no momento, porque, gente, eu nunca fiz tanta coisa na minha vida ao mesmo tempo como o que eu vou fazer agora. Eu sempre fiz muita coisa da minha vida, mas neste ano, pra vocês terem uma mínima ideia do que eu pretendo fazer, tá, pra vocês verem que realmente é aquela coisa, gente, como assim essa menina tá falando sobre descansar, né? Eu estava fazendo uma faculdade. Só que aí apareceu a oportunidade de eu fazer uma segunda faculdade ao mesmo tempo. E eu não quis deixar a primeira, porque a princípio eu vou me formar este semestre, se Deus quiser. Eu olhei e vi vídeos de pessoas que aparentemente não estão doidas, que fazem 2 faculdades, e eu pensei, bem, também não vou endoidar. Além disso, uma das faculdades que eu tô fazendo, uma das faculdades ali, né, me deu a oportunidade de fazer por um valor muito barato, ali perto da Black Friday. Depois eu descobri que é porque teve outras que estavam mais baratas. E ofereceu uma pós por um valor super baixo, que eu ainda ganho uma outra, enfim. Então eu me inscrevi para uma pós também. Só que, como eu tenho a possibilidade de fazer ela em até um ano, eu pensei, bem, eu me formo nesse semestre e eu vou estudando ali como eu puder, né, um pouco mais lento essa pós, e eu posso pedir para refazer algumas cadeiras que eu deixar para trás e eu vou ter este tempo. Principalmente porque você pode até pensar, tá, então você não trabalha fora? Trabalho, gente, eu sou professora. E que diga-se de passagem, né, se você já presenciou, já conviveu, já trabalhou numa escola, você sabe que ser professora no Brasil não é para amadores. Então,
né, entende-se que eu trabalho em um trabalho que não me deixa tão cansada fisicamente, apesar de serem crianças, mas não me deixa tão cansada fisicamente, mas me deixa extremamente cansada mentalmente. E além disso, eu resolvi que eu vou retomar 2 dos 3 canais que eu tenho, e eu tenho um planejamento pra fazer outros canais, mas eu primeiro tenho que sobreviver a esse semestre. Eu nunca fiz tanta coisa ao mesmo tempo na minha vida, e mesmo assim a palavra que Deus me disse foi descanse. Mas é um descanso enquanto faz. O que quer dizer isso? Não fique ansioso, não fique ansiosa e vá fazendo, sabe? Eu estou tranquila no sentido de que se eu precisar reprovar em alguma coisa, digamos, principalmente na pós, que eu me inscrevi mais pelo preço, pela oportunidade ali, eu tô tranquila, eu não preciso fazer tudo ao mesmo tempo, tá? Isso é muito importante também. Você ir aprendendo a gerenciar bem o seu tempo. E sim, muitas vezes é mais o psicológico ou o mental que nos cansa, que nos impede de fazer coisas a mais. Então eu percebo que quando eu tô mais tranquila, mais descansada, menos ansiosa, eu consigo ser muito mais produtiva do que quando eu tô naquela pressão de, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Geralmente é quando eu menos faço, quando eu menos consigo alcançar ali as minhas metas. E então, eu estou fazendo muita coisa, tem coisas que eu estou começando, isso quer dizer que eu já não estava com a vida muito tranquila, assim, e estou acrescentando mais outras coisas. Você viu a coerência nessa palavra para esse estudo de coisa que eu vou fazer? Deixei nos comentários se você achou que eu sou louca de estar fazendo tanta coisa. Que é, gente, meio que eu que tô pensando isso de mim. Mas assim, deixa nos comentários o que você pensa. Se você tá fazendo mais coisa do que eu, menos coisa. É claro, gente, lembrando, eu sou uma pessoa solteira, sem filhos. E isso faz toda a diferença na nossa vida. Inclusive, isso é um dos motivos de eu querer fazer tantas coisas. Porque eu não penso depois de ser casada, com filho, coisa e tal, sair fazendo as coisas igual uma louca. Mas eu sei que vai ser meio contraditório com o que eu acabei de dizer que tudo que eu tô fazendo. Mas é um passo de cada vez. Eu sei, né, como eu falei ali, que eu estou fazendo muita coisa ao mesmo tempo neste momento. Eu nunca fiz isso na minha vida, tá, gente? Também foi uma coisa meio que aconteceu ali, digamos, no fim do ano. E eu pensei bastante antes de tomar essa decisão de colocar um monte de coisa. Mas é muito importante que você dê um passo de cada vez. E você vai realmente aos pouquinhos, tá? Tem uma coisa que eu chamo de efeito Duolingo. Pra quem não sabe, isso é um app de aprendizagem de idiomas, tá? Mas eu comecei a aprender assim há vários anos atrás e eu achava que não tava surtindo efeito nenhum, tá? Eu não sei se eu já fiz um vídeo sobre isso, falando sobre o efeito Duolingo, mas eu fui tão aos pouquinhos e teve uma hora que eu meio que só não queria ficar um dia sem fazer, porque é meio que gamificado, sabe, esse app. Então, acaba que você tem uma competição e tem um negócio que chama ofensiva pra incentivar você a não ficar nem um dia sem estudar. Então tinha dias que eu fazia, tipo, uma tarefinha, até hoje meio que faço isso, que demora ali 2, 3 minutinhos. E quando passou ali, eu já tava em uns 300 e tantos dias, veio um americano pra cá, junto com uma equipe de argentinos, e eu sempre fico traduzindo, porque eu sou fluente no espanhol, e era uma equipe de uma base que eu já fiz missões, que eu já morei lá na Argentina. Então, ele veio e eu consegui conversar com ele pela primeira vez na minha vida. Eu consegui conversar com o americano em inglês. Foram coisas bem básicas, bem simples. Eu consegui traduzir, inclusive. Mas foi aí que eu percebi que eu já não era zero, sabe? Já conseguia falar alguma coisa. Eram coisas simples, básicas, eu não poderia ter uma conversação muito profunda. Até hoje eu acredito que eu não consigo ter uma conversa muito profunda. Mas ali eu vi que tava surtindo efeito aquele estudinho de 2 minutos por dia, entendeu? Então, por isso que eu chamo de efeito Duolingo, porque na minha vida foi isso. Ali que eu percebi que, literalmente, de grão em grão, a gente papo, né? E uma frase muito importante, assim, que eu tenho aprendido é que tudo que nasce grande é monstro e o que cresce rápido é câncer. Então, eu te convido a não desprezar os pequenos comércios, sabe? Não despreze os pequenos comércios. Por mais que eles pareçam humildes, você não sabe onde você pode chegar com isso. Vou deixar a referência aqui do versículo, porque esse é um versículo da Bíblia, inclusive. Mas, eu meio que, não é que eu desprezava, mas eu não enxergava, sabe? O poder disso, porque eu passei muitos anos com bloqueio no idioma e de repente, estudando ali 2 minutinhos, 3 minutinhos, claro, tinha dias que eu estudava mais, mas muitas vezes era isso, sabe? Foi só a constância de fazer isso todos os dias, durante um bom tempo. Agora eu já tô ali com mais de 900 dias, sabe, de ofensiva, ou seja, quase 3 anos sem parar. E hoje eu vejo já que eu estou muito mais profunda. Claro que agora eu também estou fazendo a faculdade, eu aprendi muita coisa ali. Mas naquela época eu nem estava, entendeu? Então realmente foi algo que me destravou em um monte de coisas e me fez perceber, inclusive, que em qualquer área eu posso usar exatamente essa mesma técnica de ir um passinho de cada vez. Em quarto lugar, te convido a focar na raiz. E isso pode ter vários significados. Ou seja, você pode buscar, ao invés de crescer em algo aparente, que todo mundo vai ver de cara, foque no interior, naquilo que é o alicerce, sabe? Você pode querer, por exemplo, eu vou dar dois exemplos, tá? Um deles, por exemplo, tem pessoas que gostam de ostentar. Gostam de parecer que tem aquilo que não tem, por exemplo. Às vezes tem um salário mínimo e parcela em 50 vezes um iPhone, por exemplo. Gente, não faz sentido, isso é pela ostentação. Então, assim, ao invés de você focar em querer ser
dublê de rico, em parecer rico, né? Tipo, dublê de rico. Foca em ser rico, que é o que? É ter dinheiro na conta, ter patrimônio, não acumule dívidas, acumule dinheiro, entendeu? E qual é a diferença? Ah, eu posso ter um salário mínimo e fazer uma dívida para ter um iPhone, ou comprar uma coisa cara só por ostentar. Ou eu posso pegar esse mesmo dinheiro que eu compraria um iPhone e se o salário é o mesmo, seja ele um salário mínimo, seja ele 2 mil, 3 mil, 4 mil, 5 mil, enfim, eu pego esse mesmo valor e eu coloco ali na conta, vou deixando render. Vai demorar mais tempo? Vai. Vou usar coisas mais baratas que talvez não vão me dar todo esse status. Gente, eu particularmente, minhas roupas são de brechó, ou eu mesma costuro, porque eu aprendi a costurar na pandemia, ou eu pago super barato em shopping Shein. Agora, hoje em dia, tem essas taxas, né, super taxas de qualquer valor do internacional, parei de comprar internacional. Simples, só compro de loja nacional e deu. Não faz sentido você ficar pagando um alto preço por algo que no fim das contas não vale a pena. Foque ali no realmente construir um alicerce, sabe? Quando fizer sentido pra mim ter algo que o preço custe mais, eu vou ali e posso simplesmente dar à vista, porque primeiro eu juntei um bom valor, eu investi ali, às vezes nem precisa entender muito bem sobre isso, nem precisa entender sobre renda variável, esses negócios tudo. Às vezes ali, ó, gente, na poupança mesmo, sabe? Você vai juntando, tudo bem, eu não faço isso hoje em dia, mas por muito tempo eu juntei tudo na poupança, sabe? Assim, né, eu sei que tipo, hoje que temos informações, né, eu não faço isso, mas porque eu já sei que não é o melhor lugar para se juntar. Mas eu já consegui comprar um carro, juntando na poupança, eu já consegui dar entrada numa casa que no fim das contas eu desisti, mas isso é outra história para outro vídeo. Eu consegui ir morar na Argentina durante um bom tempo com o meu salarinho de professora, sabe? Que eu pedia exoneração, enfim. Consegui vender depois o carro e comprar uma passagem para a Índia e de volta, né? E ainda mais um pouquinho que deu para passar o tempo lá. Então, não deu para tudo, né? Mas igual, eu conquistei várias coisas com um valor que eu fui juntando ali, de pouquinho em pouquinho por mês, sabe? E isso há anos atrás, porque depois eu já juntei de novo outros valores, já comprei outras coisas, entendeu? E então eu tenho mais coisa pra contar de hoje, né? E isso tudo, gente, nessa época que eu tô falando, eu tinha ali 24, 25 anos. Agora eu já tenho mais de 30 e já gastei, já fiz, já aconteci, já realizei metas, né? Sonhos, propósitos que eu desde criança eu tinha. E já estou em outra fase que eu já estou realizando outras coisas de novo, né? Então, pode parecer pequeno, mas eu tive que fazer ali renúncias e aparentemente para as pessoas eu pareço uma coisa tão pequenininha no exterior, mas por quê? Porque eu busco ali no interior, eu busco ali, tipo, realmente aprofundar o alicerce e fortalecer as minhas bases, estudando, trabalhando, economizando nessa questão financeira. Tem outra questão, por exemplo, que eu vou dar um exemplo na minha vida aqui. Pra quem não sabe, que nunca viu nenhum vídeo meu, eu sou professora de dança. E pra quem já viu, mas eu não falei isso em outros vídeos, né? Eu sou professora de dança, sou instrutora de pilates. Então, ali, um pouco antes da pandemia, eu voltei a morar no Brasil. E eu estava ali numa crise de burnout, que eu nem sabia, coisa e tal. Eu tava tendo várias crises, assim, de adaptação, que é o que chamam de choque cultural reverso. Eu estava muito cansada, eu estava ali realmente no esgotamento e tudo aconteceu um monte de coisa. Então, eu acabei engordando um pouco. Na verdade, engordei bastante até, mas só que quando eu comecei a recuperar, que eu tava ali bem focada em montar a minha escola, finalmente meu Instituto de Artes, que eu ainda vou montar em nome de Jesus, é uma das metas, né, que eu tenho, assim, há muitos anos mesmo, décadas, na verdade. Veio pandemia e eu não pude abrir, e eu engordei, gente, quase 20 quilos em menos de um ano. E algo que eu já sabia, já me conhecia, é que eu sempre engordei por questões emocionais, mas eu nunca tinha engordado assim, e muito menos num tempo assim tão pequeno. Eu sempre fui extremamente ativa, eu sempre treinei ali desde adolescente a nível atlético, então eu treinava tanto, eu nunca fiz dieta nem nada, e eu sempre estava ali no mesmo peso. Claro que eu sempre, se acontecia alguma coisa emocional, dava aquelas osciladas, coisa e tal, mas eu nunca fiquei sobrepeso na minha vida. Então, de repente, eu estava obesa, sabe? E, se você olhar aqui, né, eu ainda não estou num peso bom, num peso saudável, e apesar da minha profissão ser uma profissão que sim, que exige ali que eu, por mais que eu estou fazendo uma transição de carreira, digamos assim, mas eu não pretendo largar minha profissão nem nada, e é algo que emocionalmente me fazia, e ainda me deixa mal, assim, de vez em quando, que eu fico pensando, gente, como eu deixei isso acontecer e coisa e tal, e aí começa aquela coisa que eu tenho que me lembrar de descansar, entendeu? Só que o que eu resolvi e o que fez eu parar de engordar? Eu não conseguia, assim, voltar pro meu peso antigo, até porque é muito mais fácil, muito mais difícil depois recuperar, né, as coisas perdidas, do que fazer certinho de cara, né? O que eu fiz? Eu parei de olhar para o problema, parei de olhar aquilo que me deixava cada vez mais ansiosa e me sentindo pior e me sentindo a pessoa mais errada do mundo, porque todo mundo consegue ou não, aquelas coisas do capiroto que vem na nossa cabeça, né? Então eu comecei a pensar, eu vou focar na raiz do problema. E qual é realmente a raiz do meu problema? Ela não tinha nada a ver com exercício físico, como eu falei, eu sempre treinei a nível atlético. Eu sou profissional dessa área, então eu sei exatamente o que fazer, como fazer, o quanto fazer. E não era problema de alimentação, era simplesmente a minha cabeça, a minha mente. Então eu comecei a focar em
autoconhecimento, em saber qual era a minha identidade, meu temperamento, personalidade, coisa e tal. Eu comecei a me aprofundar em me conhecer e em trabalhar essa questão da ansiedade e tudo, porque foi um momento de muita ansiedade pra todo mundo, onde sim, muitas pessoas engordaram, fizeram muitas coisas, né? Aconteceu muita coisa nessa época, foi bem ali em 2020. Então eu já estava meio que com a imunidade emocional baixa, digamos assim, porque eu tinha recém voltado pro Brasil, eu já tava passando por um turbilhão de coisas. E veio, quando eu tava começando a vir à tona, veio a pandemia pra terminar de me derrubar. E aconteceu isso. Então foi ali o ano inteiro de 2020 até no final do ano eu entender, cara, eu vou parar de me preocupar com isso. E eu simplesmente só não vou mais engordar. Vou buscar só não engordar, mas não vou buscar emagrecer. E começar a tratar realmente o meu emocional. E, cara, isso funcionou muito de verdade. Então, as pessoas do lado de fora podem até não enxergar que isso aconteceu. Porque, como assim ela tá desse jeito e tá dizendo que funcionou? Foi aquela coisa, eu parei de engordar infinitamente. E não tava mais tão mal emocionalmente, me recuperei e tudo. E agora sim eu me vejo pronta pra ir pra uma outra fase, pra uma outra meta, aonde eu vou ter que continuar tratando dessa parte que eu sei que os meus problemas, digamos, alimentares são emocionais. Tem outras pessoas que são outras questões, é o estresse, é o trabalho, é o não sei o que. Busque a raiz dos problemas e busque a raiz da solução, ao invés de ficar focando naquilo que é sintoma, sabe? Isso vai te ajudar, às vezes, que nem eu falei, eu posso não ter conseguido melhorar, mas eu parei o processo de piora, porque eu tava, quando eu cheguei, eu já tava um pouquinho acima do peso, mas era aquela coisa que era muito fácil de resolver, principalmente porque eu não tava focado nisso lá na Argentina, lá quando eu tava fazendo missão, mas eu piorei muito a situação, tipo, muito mesmo, entendeu? Eu fui pra um outro patamar que é tipo assim, a pessoa que tava com dívida de 5 mil reais, simplesmente do nada tava com dívida de 1 milhão. Foi mais ou menos isso que aconteceu comigo, só que no meu corpo, entendeu? Você pode, aparentemente do lado de fora, parecer uma plantinha pequenininha, igual essa aqui, né, que está no meu vaso, mas se você por dentro for buscando cada vez aprofundar mais as suas raízes, não é qualquer ventinho que vai te derrubar, não é qualquer tempestade que vai te colocar no chão. Então, é muito mais importante você ter raízes fortes, seja em que área for, como eu falei, na área financeira, na área do corpo, né? Geralmente são áreas que as pessoas colocam como metas ali no início do ano, né? Ah, juntar 5 mil reais, 10 mil reais, sair das dívidas, coisa e tal, emagrecer 10 quilos, sempre tem aquelas coisas, né? Então, eu falei aqui de duas grandes metas que geralmente as pessoas. Três, na verdade, que eu falei do inglês também, que geralmente é aquela coisa aprender um novo idioma. Então, você vê que tem coisas que eu não fiz ali em apenas um ano. Não foram metas que eu busquei ali realizar rápido, sabe? Eu sei que um ano não parece ser algo tão rápido, mas, gente, vocês repararam como tem passado extremamente rápido cada ano? Quando a gente vê, já vai ser fevereiro, já vai ser março, já vai ser Páscoa, já vai ser Dia das Mães, já vai ser meio do ano. Quando vê, já estamos lá no Natal de novo, entendeu? Tem passado cada vez mais rápido. Então, tem metas que você tem que entender que elas podem parecer maiores, ou elas podem parecer menores, dependendo da ótica com que você olha. Mas entenda que existem metas maiores, sabe? O que você prefere? Batalhar ali só por um ano, super intensamente, e no final do ano ter ali 10, 12 mil reais, mas acabar o ano esgotado, sem saco nenhum pra continuar fazendo isso e nunca mais olhar para aquilo, nunca mais juntar dinheiro nem nada. Ou você pode ir aos pouquinhos, ir aumentando gradativamente, mas chegar ali, sei lá, daqui a 10 anos, 15 anos e ter uma liberdade financeira. Sabe, mesmo que o prazo seja maior, mas é melhor às vezes ir um passo por vez. Claro, vai ter momentos que você vai estar com mais gás, você pode sim dar uma intensidade maior. Vai ter momentos que o que eu te convido é a nunca parar, sabe? Porque existem metas que são maiores que sim, você pode alcançar. Seja em que área for, sabe? Área espiritual, emocional, física, financeira, carreira, enfim. Tem coisas que não são a curto prazo ou médio prazo, que não é em um ano que você vai realizar. Não é porque virou o ano que o relógio voltou para o ponto zero, por exemplo. Você estava no processo de querer emagrecer 10 quilos. Pode ser que você tenha emagrecido 3 quilos ano passado. Você tá frustrado e, agora eu tenho que começar tudo do zero de novo. Então, isso inconscientemente vai te fazer, já que tem que começar tudo do zero, então eu vou enfiar o pé na jaca, coisa e tal. Ou pode ser que você tenha até engordado. Mas o que eu te convido não é porque virou o ano, que começou tudo do zero, eu tenho que criar metas novas, eu tenho que esquecer tudo que eu fiz pra trás, como se a minha vida tivesse começado de novo. Não, gente, a nossa vida ela vai dia a dia, semana a semana, mesmo que seja de novo dia 1, a semana 1, mês 1, né, de um novo ano, mas você pode permanecer fazendo essas metas até realizar, até que ela se cumpra, sabe? Tem coisas que não é em um ano que você vai realizar. E também, isso é muito importante, talvez você esteja vendo esse vídeo em agosto, em outubro, em dezembro. Tem coisas que eu poderia ter deixado para pensar e fazer este ano. Só que eu já tomei as decisões para este ano, no ano passado, como essa faculdade e essa pós a mais, e não desistir da outra, não travar a outra, porque eu já estava pensando em algumas coisas que eu quero fazer para esse ano. E ainda outras coisas que eu decidi, tá? Era dezembro. E eu tava decidindo, era novembro, eu tava decidindo. Por quê? Porque a vida não para, ela não é. A vida, assim, ela tem ciclos, mas tem ciclos que vão terminar no meio do ano, tem ciclos que vão terminar em agosto, tem ciclos que vão terminar em abril. Então, olha a sua vida
como um todo, onde você vai ter várias partezinhas, e essas partes muitas vezes não vão ser de 12 meses, não vão, às vezes vão ser de 24. Por exemplo, uma casa. A não ser que você tenha muito dinheiro, né? E se você tiver, muito provavelmente não vale a pena fazer isso, né? Comprar uma casa, mas é 99,999% de certeza que se você for comprar uma casa, você vai ter que financiar. E você não vai conseguir financiar em um ano. Você não, né? É muito difícil de acontecer. De você conseguir pagar, você conseguir juntar todo o valor em um ano. Às vezes a entrada, se você não tem FGTS, se você é autônomo, você é funcionário público ou você é MEI, sei lá, cara, é quase impossível você juntar a entrada em um ano. Quem dirá pagar pela casa toda? Então, se eu tava fazendo uns cálculos aqui, se você tiver um salário de 3 mil, que você gaste R$ 0, vai chegar no fim do ano, você vai ter 36 mil. Isso, e sem contar as taxas, que é tipo mais de R$ 10 mil, você vai ter só 36 mil, que dificilmente vai pagar a entrada de uma casa se você não tiver FGTS e aqueles subsídios, aqueles negócios tudo do Minha Casa Minha Vida. Então, se você entende que nem entrada você consegue em um ano, então sim, existem metas maiores que você vai precisar trabalhar por mais tempo. Então, é melhor que você trabalhe um pouco mais devagar, não devagar, mas que você busque o extenso e não o intenso. Busque fazer de maneira extensa, não a intensidade, porque se você começa assim, sabe, com todo vapor, e geralmente início do ano a gente tá ali todo vapor, só que a gente vai caindo, assim, energia muito rápido depois que começa o ano, porque tem Natal, tem Ano Novo, aquela coisa que renova as energias, mas rapidamente a gente volta ali pro normal, pro dia a dia do trabalho, acaba férias e coisa e tal, volta o inverno, né? Não sei de que estado você é, mas tem momentos da minha vida, principalmente chamado inverno, que é difícil às vezes sair de casa, gente. Eu simplesmente, assim, ó, tem coisas que eu fico só esperando o verão, aí chega o verão e tá 50 graus, aí eu fico, gente, por que que eu não fiz no inverno, né? Enfim. Mas às vezes, é muito melhor você ir, como eu falei, passinho a passinho, entendendo que vai ter momentos que você vai poder um pouco mais, dá uma intensificada maior, mas nunca pare totalmente achando, não, depois eu volto, porque quando você para, qualquer coisa que seja, exercício físico, cuidar da sua alimentação, juntar dinheiro, ler a Bíblia, né? Você nunca leu a Bíblia completa. 3 capítulos é muito pra você, porque você nunca leu na sua vida, comece com um, sabe? Você vai ler em 3 anos, mas 3 anos é muito. Mas talvez você esteja convertido aí há 12 anos, você já poderia ter lido 4 vezes se você tivesse lido de 3 em 3 anos, e você não leu nenhuma, porque você tá achando, mas só um capítulo por dia. Mas se você tivesse começado lá atrás um capítulo por dia, você já teria lido 4 vezes, e provavelmente um capítulo hoje pra você seria pouco, então você já leria 3 assim, entendeu? Então, seja o que for, né? Ou seja, eu quero ler um livro por mês. Só que você nunca leu na sua vida nenhum. Aí você quer ler 12 no primeiro ano, sabe? Coloque metas que vão ser tranquilas pra você. Por exemplo, ler 5 páginas por dia. Ah, 5 páginas tá pouco, eu tô conseguindo. Pode ser que no início, sabe? Ao invés de você dar aquele start, como numa corrida de 100 metros rasos que você tem que começar, que a diferença geralmente é o seu início, como você começa super impulsivo, sabe? Então você ganha a corrida. Só que a nossa vida não é uma maratona. Então não se trata de quanto intenso você começa, e sim qual a sua velocidade média constante. Então, vale mais a pena o maratonista começar devagarzinho e quando chegar nos últimos quilômetros começar a acelerar até lá no final tá correndo rápido, do que o maratonista correr super rápido no início e depois tá super ofegante e a maioria dos quilômetros correr super devagar ou até caminhar, porque não tá se aguentando em pé. Então, não trate a sua vida como se fosse 100 metros rasos. Comece devagarzinho e conforme você for se fortalecendo, você vai aumentando. Ainda que aquilo que você queria fazer em um ano você faça em 5 anos, mas você vai fazer bem feito, faça bem feito sem parar até ver aquilo completo. Então, por hoje era isso. Eu já dei spoiler de muitos vídeos que vem por aí. Até o próximo vídeo. Tchau!